Linha de Luz, seu canal de encontro com o mundo espiritual. Hoje em nossa quinta aula do curso de Exu e Pombagira, falando sobre oferendas, tronqueiras e firmezas. Hoje iremos falar um pouquinho sobre oferendas. Mas o que seriam? Seriam as formas necessárias para que Exu possa desenvolver o seu trabalho. São os recursos que ele utiliza na energização, na proteção e no bom andamento dos trabalhos. Uma das formas de se oferendar é o padê, que significa uma reunião em Yorubá. Na Umbanda, a oferenda ela é sinônimo de reverência a Exu e solicitação para que as entidades Exu e Pombagira possam trabalhar por nós, manter a harmonia dos trabalhos, a proteção do local, das sessões de caridade, dos consulentes. E essa oferta ela pode ser feita de muitas maneiras. Ela pode ser um padê de água. Muitos dizem que preferencialmente utilize água da chuva, ou de mina, que é mais natural. Azeite de dendê, que é uma iguaria aos Exus. Farinha de mandioca ou de milho, que são muito intrincados com o elemento terra, que Exu trabalha com maestria. E a bebida alcoólica, que depende de entidade para entidade, mas em regra, Exu usa cachaça e Pombagira usa um fermentado de maçã ou uma bebida doce. As velas podem ser pretas, vermelhas, brancas ou bicoloridas, a depender da sua vertente. Mas eu vou aconselhar sempre a utilizar as brancas. Tem um vídeo que explica todos os fundamentos históricos do porquê utilizar a vela branca, do porquê não utilizar as velas coloridas, são totalmente desnecessárias, a menos que você se sinta bem utilizando. Faz bem para você? Pode continuar usando. Faz parte da sua vertente por algum motivo? Pode continuar usando. Mas as brancas vão fazer a mesma função sem problema nenhum. Então assista um vídeo sobre velas que vai explicar melhor tudo. Aqui eu trago um exemplo de oferenda na Umbanda esotérica, porque é muito comum a gente ver a Umbanda que a gente pratica no dia a dia. E no nosso canal nós tentamos trazer o conteúdo das mais diversas vertentes para aprendizado. Não significa que você vá fazer daquela forma, até porque os elementos das vertentes podem ser muito diferentes uns dos outros. Mas vamos ver como que essa aqui funcionou. Aguardente, cidra, colocados nas cumbuquinhas, nas quartinhas, os charutos acesos, os elementos sólidos, né, que são 3 panelinhas de farinha de mandioca, eles usam aqui, elemento terra. Aí as ervas, segundo cada entidade, porque na Umbanda esotérica eles colocam, eles separam os elementos de acordo com as falanges e linhas que eles classificaram. E aí eles também colocam uma essência, considerado um elemento ar. Então aqui você vai ter terra, fogo, água e ar, e elementos de volatilidade como as bebidas. A fonte é o Exu Grande Arcano, do Rivas Neto. Eu gosto do livro, um bom livro, tem várias curiosidades. A importância do chão. Vou fazer essa leitura só desse trechinho da Miriam de Axalá. Toda homenagem a ancestrais é feita com um buraco no solo, que receberá nossas ofertas. O contato com o solo é de relevante importância, daí a tronqueira ter parte dela de chão batido. O chão ela é a base de qualquer construção.
Se o chão for mole, a construção cai. Se o chão for rígido demais, ninguém consegue estabelecer um local. Não dá pra, a vida não se fixa ali. Não dá para plantar, não dá para colher. Então o solo é sempre sagrado e ele deve ser tratado com respeito. Quando chegamos no centro, tocamos o solo, pedimos permissão para entrar. Do chão vai sair o alimento. Do chão sempre nascem as florestas e é do chão, e é pelo chão que a gente caminha a nossa vida, trilhamos o nosso caminho. E o chão também, ele é um símbolo de fronteira, de local que se defende. E quando falamos de Exu, isso é extremamente importante porque Exu faz a guarda, impede que obsessores cheguem até lá. E é interessante falar aqui que o Padê nas religiões africanas tem outro significado. O Padê ele chama reunião porque Exu chama os orixás para a grande festa que será realizada e os orixás vêm. Além disso, nas religiões africanas, o Padê é uma espécie de oferenda para que Exu não atrapalhe os trabalhos que serão realizados ali, para que Exu mantenha tudo da melhor forma, em harmonia. Só uma curiosidade. E voltamos a falar um pouquinho das fronteiras. O chão, ele vai estar ligado à nossa ancestralidade. Todos nós um dia iremos ao chão quando morremos. E a tronqueira, ela vai ter essa conexão com esse elemento. Até por motivos de descarga, por motivos de acessar esse poder ancestral que vem da terra. E uma curiosidade, em alguns locais, a tronqueira que nós iremos falar, ela fica embaixo do próprio congá. Porque às vezes é um local mais simples, ou é um lugarzinho menor, é muito comum. Mas o axé vai ser o mesmo, ela não precisa ter uma casinha, tá? E aí falamos um pouquinho sobre Umbanda Sagrada. Eu trouxe aqui uma oferenda para o orixá Exu. Aqui a fonte é o livro do pai Rubens, Fundamentos Doutrinários de Umbanda. Eu acho que dos livros dele, esse foi o que eu mais gostei. Eu acho que ela traz coisas que podemos aproveitar, coisas que eu gosto. Achei bem interessante alguns posicionamentos. Eu até fui pesquisar os livros dele, eu tenho os livros dele, eu fiz curso um tempo com ele, enquanto ele ainda estava vivo. E que Deus o abençoe onde estiver. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você às vezes critica. Eu critico ideias e nunca as pessoas. O pai Rubens foi bem legal comigo quando eu conheci ele, sabe? Ali existia o axé. No lugar onde ele estava dando os cursos dele, sempre tinha muito axé, eu sentia. Então não posso dizer que aquela vertente é errada. Eu não concordo com alguns posicionamentos, mas o umbandista tem que entender que todos podem ensinar alguma coisa, todas as vertentes. Qualquer pessoa pode nos ensinar alguma coisa. Eu quero deixar bem claro isso. O Rubens, ele tem posicionamentos, que os discípulos dele levaram, estão levando, que eu não concordo em nada. Nada. Mas não é por causa disso que eu vou desrespeitar, que eu vou desvalorizar. Desculpa. Então vamos lá. Toalhas, pano preto, eles usam bastante cores de panos, eles acreditam que as coisas têm mistérios. Aí pemba, preta e branca, cravo, frutas,
manga, limão, mamão, bebida vai ser a cana-de-açúcar, whisky, conhaque. As comidas, aqui ele usa farofa com carne bovina ou miúdo de frango, bifes de carne, o fígado, azeite de dendê, cebola. Eu não concordo aqui com utilização de carne. Mas não porque eu sou... não é isso. É que você utiliza o sacrifício porque no momento do corte o sangue está vivo. A vitalidade do animal corre para o padê, corre para a oferenda. Viva! Você pegar um bife, uma carne que tem sangue morto, sem energia nenhuma, só uma energia morta, aquilo é totalmente contrário aos fundamentos da religião, do corte. É como se fosse um drible, um subterfúgio, mas não funciona. É contrário ao fundamento daquilo que existe na magia. Em qualquer lugar que você procure, não se faz assim. Né? Entre aspas, né? Existe uma regra entre os vampiros de não chupar o sangue daquele que está morto. A gente acha que isso é brincadeira, coisa de filme, mas a ideia é a mesma. O sangue, enquanto está pulsante no coração, ele tem energia vital. E quando você pega um morto, ele tem já uma energia putrefada, que não vai fazer bem para o espírito, não vai trazer nada de bom ali. Esse é o meu entendimento, tá? Mas respeitando aí os meus irmãos. Então, procedimentos dentro do terreiro, e que também vão variar de cada vertente para se fazer uma oferenda. Nós temos cânticos de abertura. Alguns terreiros não vão fazer prece para Exu, rezar Pai Nosso, não gostam. Depois se traz o alguidar de barro, com essa farofa de mandioca ou de milho, com azeite de dendê. E aí as velas vão estar enterradas nessa farinha. Algumas vão estar no salão já fazendo mandalas e todo tipo de coisa. Alguns terreiros vão usar uma quartinha com água nesse ritual. As bebidas já podem estar presentes, mas muitas vão estar na tronqueira como base e aí vão ser desnecessárias nesse ritual do padê. Acende-se as velas e iniciam os pontos da esquerda. As entidades vão começar a incorporar, trabalhar, fazer consulta, descarrego. Depois se faz o ponto de subida e agradece. Aí alguns terreiros vão fazer o despacho da farofa em um ponto de força, outros vão colocar na tronqueira. Isso vai de cada casa. Existem vertentes que chegam a elencar mais de 30, 40 tipos de padê, um para cada finalidade. Principalmente na quimbanda, que a base é o sacrifício, que a base tem de tudo. E muitos quimbandeiros não incorporam, então eles têm que ter esse controle. Vou fazer esse padê para essa situação, vou fazer determinada coisa no assentamento para essa situação. Sim, existem muitos vídeos no YouTube que vão ensinar sobre como fazer um padê, como fazer a receita, e ali eu considero eles adequados. Só não acho legal a questão do bife pronto de um animal morto por essa questão aí de não existir a vitalidade. Preferível fazer um normal. E eu não faço sacrifício, também não uso carne. Meus Exus aceitam normalmente, eu só ofereço a bebida e o padê mesmo, as pimentas e as outras coisas, mas sem qualquer tipo de sacrifício animal. Mas não estou desrespeitando, né? Eu acho que pode existir uma vertente da Umbanda e eu respeito as vertentes africanas, gosto, acho que se feita caridade, até porque são dados miúdos e eles dividem com as pessoas
depois no final faça uma janta, faça alguma coisa com aquele frango, com aquelas coisas todas. E então existe a questão da tribo, de se alimentar, de conviver. Então eu respeito muito, tenho muito carinho por aqueles que fazem esse trabalho. Pode ser africano, pode ser cristão, pode ser um Banda Branca do Zélio. Eu me afino mais com Banda Branca do Zélio, mas é uma questão pessoal. Tem nada a ver se ser melhor ou pior. Então, eu indico vocês assistirem nessa parte aí o canal do Adérito, porque eu acho que ele é um cara legal, ele é um cara que manda sempre a gente refletir, né? Olha, eu faço desse jeito, mas vocês têm que refletir, ver o que é bom para vocês. Eu acho que reflexão, independente do lugar que vocês estejam, façam. Nunca sejam discípulos cegos, fanáticos. Antes de falar da tronqueira, eu quero perguntar para vocês qual que é o motivo de uma pessoa querer ter uma tronqueira. Aumentar o poder dela, conexão com as entidades? Bom, esse motivo não é certo para ter uma tronqueira. Aumentar a proteção também não é certo para se ter uma tronqueira, não justifica ainda. Ganhar dinheiro? Pior ainda. E se fizer na Umbanda, pior ainda, porque o objetivo da Umbanda é caridade. Você vai chamar de Umbanda para que as pessoas tenham maior respeito por aquilo que você está fazendo, seja uma coisa mais light. Mas na realidade, você vai estar fazendo uma quimbanda que faz o mal, porque tem quimbanda que não faz o mal. Já expliquei isso aqui. Então, a função da tronqueira ela é específica para os terreiros e para as pessoas que fazem atendimento ao público. Você não pode ir lá e querer matar uma formiga com tiro de canhão. Existem outros métodos mais simples e adequados para sua proteção. A tronqueira ela tem uma responsabilidade absurda. E como você vai ver, você pode ser cobrado por isso. Sempre foi assim. Os que falam que tudo pode, aí depois você vai embora, não dá mais. Eles não estão preocupados com você. Eu tô. Eu vou te passar a informação que tem mais embasamento teórico das pessoas, tem mais embasamento prático, e não vamos lá, faz de qualquer jeito. Não é assim. Ou vamos lá, vamos fazer tudo baseado na mediunidade de uma pessoa e ser fanático. Nunca. Vamos tentar sempre trazer. Se 10 doutrinas falam que é assim que tem que ser feito, uma não fala. Então, gente, vamos seguir esse majoritário. Vamos ser mais racional, menos místico, menos Harry Potter, menos loucão. Vamos fazer as coisas mais... Então, vamos lá. A tronqueira de Exu. Diz a lenda que antigamente a tronqueira era um grande pedaço de tronco utilizado para fechar o caminho em uma estrada ou sinalizar alguma coisa. Ou seja, a tronqueira era aquilo que definia onde começava uma fazenda, um território e terminava outro. Era a delimitação. A tronqueira fechava e abria, os caminhos, igual Exu. Na Umbanda, essas tronqueiras foram conhecidas como casinhas de Exu. E elas recebem a imantação dessas entidades da esquerda, as quais se comprometem com a proteção do culto das pessoas. Em alguns locais, inclusive, essa casinha tem outros elementos. Os elementos vão mudar muito de vertente para vertente. Algumas têm quarto específico para os Exus, algumas têm só um cantinho, depende muito. Na quimbanda vale a pena destacar que o sangue é o elemento fundamental das tronqueiras, das firmezas, dos assentamentos internos, de tudo. O sangue é a moeda para as coisas funcionarem. É lógico que tem ervas também, tem uma série de coisas, mas o sangue é fundamental. E não significa que vão matar bicho todo dia.
Segundo eles, tem épocas certas para se fazer e tudo mais. Então, algumas vertentes de quimbanda, o assentamento ali, ele vai ser uma representação física da própria entidade, porque o quimbandeiro não incorpora, e a forma como ele manipula as coisas é por meio dessas representações. Então, a tronqueira é um elemento de sustentação, de estruturação, de energização do terreiro. Nunca deixe um estranho se aproximar dela. Se você tirar alguns elementos da tronqueira ou jogar determinados pós ou objetos em uma tronqueira, pode ser que desestabilize toda a corrente de um terreiro. Essa tronqueira sempre vai ter um par vibratório visando o equilíbrio. Então nós temos um Exu e uma pombagira. Às vezes nós temos 2 Exus e uma pombagira. Tudo tem um certo equilíbrio, tá? Então, nas tronqueiras são fixados no chão e devem permanecer fechadas para evitar a perda fluídica. Essas tronqueiras, elas ficam fechadas para evitar que a energia que ali está contida vá sendo perdida ao longo do dia. Então, quando se abre para iniciar os trabalhos, existe uma explosão de energia que percorre todo o ambiente. E essa explosão de energia, ela vai limpando, vai abrindo espaço para os Exus trabalharem, vai jogando fluidos de trabalho dos Exus. Então tem todo um motivo dela permanecer fechada. Ela sempre tem que ficar fixada no chão, pelo que falamos quando tratamos da importância do chão. Capacidade de descarrego do elemento terra. O elemento terra é o elemento mais denso que nós possuímos dentro dos elementos. Ele é capaz de estruturar, desestruturar, manter a base. O elemento terra é tudo isso, então é fixado sempre no chão. Esse poder ligado à ancestralidade, o poder dos ancestrais. Também é ligado a alguns cultos das almas, esses buracos no chão. Tá? E o que está no buraco, a tronqueira vai ficar no buraco, mas muitas vezes existirão representações físicas dessa tronqueira em outros pontos do terreiro. Pequenos assentamentos distribuídos para manter mais proteção ainda, tá? Existem vídeos que vão te ensinar a fazer tronqueiras no YouTube, mas eu não concordo, eu não aconselho, porque existem elementos que são básicos a todas. Só que as entidades que trabalham com você que vão efetivamente te explicar como você tem que fazer. E aí o ego, aí você começa a assistir o YouTube, você começa a se condicionar e achar que tem que ser daquela forma, quando é a sua própria entidade acha que você tem que fazer de outro jeito e você acaba fazendo do jeito errado, porque o cara te explicou lá que tem que ser feito daquela forma, etc. Então muitos se perguntam sobre ter uma tronqueira em casa ou se acender velas para entidades dentro de casa. A tronqueira na casa de uma pessoa leiga, ela é totalmente desnecessária, é perigosa porque se você não tiver conexão com aquilo que você vai abrir um portal de um lugar que você não conhece. Você tem que ter afinidade vibratória, você tem que ter outorga para que essa conexão seja feita da maneira adequada. Então, a tronqueira, ela tem o objetivo de assegurar que os trabalhos espirituais de caridade ocorram e não ser uma fonte de poder e acesso à energia de Exu. Quem pensa dessa forma vai se prejudicar uma hora. A tronqueira ela é sempre fixa, ela não muda de local. Embora existam esses pequenos assentamentos, essas pequenas tronqueirinhas espalhadas pelo terreiro, mas que estão ligadas a essa tronqueira mãe, mas elas não são a tronqueira principal, tá?
Falando de uma maneira bem didática, aqui, bem básica. Então, a grande maioria dos pais de santo considera que é melhor ter uma tronqueira num local à parte. Então, ela faz um quartinho, faz tudo certinho ali para isolar, para que a energia dos orixás fique ali dentro do terreiro e a energia de Exu fique fazendo uma proteção externa, mas também atuando dentro do terreiro. Mas nunca dentro da casa das pessoas. Não é porque vai ter espírito do mal, demônio, nem nada. É que essas energias são muito densas, são muito fortes. E às vezes a pessoa pode sentir, dependendo da sensibilidade dela, algum mal-estar, não conseguir dormir, é muita energia. Né? Pode ser que uma pessoa de repente veja um vulto passando, ela não consiga definir muito bem o que é. Não que seja mal, mas que passe alguma coisa ali. É muita energia. Então, não necessariamente você precisa de uma tronqueira para você ter uma proteção espiritual. Só determinadas pessoas com outorga do mundo espiritual que podem ter esse objeto em casa. Né? Alguns pais de santos, e isso é muito importante falar, advertem que mesmo que esse terreiro acabe, mesmo que aconteça alguma coisa e você não tenha mais a tronqueira, esse vínculo com as entidades que você se comprometeu vai continuar para o resto da sua vida. Porque é um vínculo moral que você se colocou. Lógico, o vínculo físico existe, mas tem um vínculo moral de ajudar aquelas entidades de alguma forma. Portanto, não vão sair aí fazendo qualquer coisa. Isso pode te prejudicar. A turma do Tudo Pode não liga para você, eu ligo, eu não estou te cobrando nada. A turma do Tudo Pode vai fazer aí um cursinho para você pagar uma fortuna. Cuidado, gente. Cuidado. E você vai ser cobrado de muitas formas. Tem um vídeo também, a gente falando das formas que Exu cobra as pessoas. Dá uma olhadinha lá. Eu acho que foi dentro de um curso, do próprio curso de Exu, mas não lembro a aula. Desculpem. Então aqui eu coloquei um exemplo de tronqueira externa, um exemplo de tronqueira interna. Não quis colocar de nenhum terreiro, embora existam fotos, por uma questão de respeito às entidades. Tem um vínculo muito forte com algumas falanges. Eu acho que não é legal ficar colocando foto de tronqueira em si. Firmeza, não vejo problema. Então, os elementos eles vão variar de vertente para vertente, conforme a entidade chefe da esquerda responsável. Os tridentes dentro da tronqueira vão representar o ativo, o passivo, a síntese, porque algumas vertentes ainda acreditam que Exu seria um terceiro elemento. Você tem energias ativas, passivas e você tem Exu. Então, ele vai trabalhar ali na... Existem elementos minerais, as pedras, que aí vão estar ligados à energia da terra, o aterramento, a ligação do espiritual ao terreno. Se tem algumas correntes, o Otá, né, que serve para isso, para fixar a energia do orixá e trazê-la à terra, né, fixando às vezes no ori das pessoas, às vezes um assentamento mesmo, vai dependendo do que cada terreiro fala. Tem terreiros que não trabalham com Otá, e o modo de manipular eles pode ser o mesmo, mas pode mudar muito. Umbanda é assim. Então, o que eles fazem? Eles colocam uma pedrinha dentro de uma quartinha e ela vai sendo alimentada ali com o tempo. A pedra também ela se relaciona a concretizar, a fixar aquilo que você mentalizou.
É mais ou menos o princípio do fogo da vela, que a gente já falou quando a gente trabalha as cores das velas e os elementos delas. A pedra, ela é concreta, ela materializa, ela traz um axé mais concreto à sua vida. Então ela traz a energia do orixá, que vai se materializando no plano mental, vai vindo e se fixa no plano terreno, no Malkut, na Cabala. E depois nós temos as sementes e as ervas que também vão ser colocadas ali, né, que representam o espírito da floresta, do verde, o sangue verde, a força do elemento vegetal. As facas e os punhais são energias de ataque, são energias utilizadas para frear forças negativas. As bebidas, a gente vai falar depois, mas elas trabalham a volatilidade, a dualidade. Por exemplo, a cachaça é o fogo, a terra, a água, tudo junto. É uma coisa que é instável, mas ao mesmo tempo traz uma energia muito poderosa. Você pode ver, movimenta carros. Então, ela também funciona como um ativador, como um catalisador, como um destruidor de energias. E essa energia abre e fecha portais. As imagens de santos, de Exus, podem existir ou não nas tronqueiras. Vai depender também de cada casa. Se for uma esotérica, vai ser diferente. A gente vai mostrar para vocês. Aqui o exemplo de uma tronqueira na Umbanda esotérica. Se nota que não existem imagens, são representações através de pontos riscados. Embora existam muitos elementos, não tem as imagens, mas existem outros elementos de religiões diversas, porque a Umbanda esotérica ela agrega cabala, numerologia, esoterismo. Então, para a Umbanda esotérica, os assentamentos das energias próprias do templo, o axé, são praticamente depositados numa casinhola, vulgarmente denominada de tronqueira ou tranqueira. Para nós, não é nenhuma das duas. Eles não chamam de tronqueira, eles chamam de casa de forças, né? Deveria ser um recinto ou mesmo uma casinhola mais limpa, decentemente firmada, assentada e consagrada, principalmente para repelir, né, os ataques negativos e neutralizar correntes magísticas da baixa magia, né, os magos negros, como muitos gostam de chamar. Então essas correntes negativas, elas podem ser oriundas de baixos teores do pensamento e vibração. Então, pensamentos geram energias negativas, espíritos geram energias negativas, pessoas, através de comandos, podem exercer energia negativa, e existe essa casa de força para proteger as pessoas. Eu tirei essa imagem do livro O Grande Arcano, do Pai Rivas Neto. Gosto muito, já li todos os livros dele, li todos os livros do Mato Silva. Gosto, acho que são a base de uma Umbanda antiga, e a gente sempre tem que ter muito respeito pelo antigo. Não pode dizer, mas agora a gente evoluiu e é assim. Não. Aquele que esquece o seu passado, esquece a sua história. O passado é importante também. Muitos querem ser Zélio. Falam muito de Zélio, né? Zélio fundou Umbanda, Zélio tirou o sacrifício, Zélio... mas ninguém quer fazer igual o Zélio. Porque todo mundo quer diferenciar, quer criar uma Umbanda deles, quer seguir. Então, peraí. Não era o Zélio que era o correto? Agora você está falando que eu... E não estou nem falando da corrente mais africanizada. Que a corrente africanizada, ela trabalha de outra forma. É outro tipo de Umbanda.
Mas eu estou falando daqueles que são de uma umbanda mais espírita, mais cristã, e falam muito de Zélio, mas ninguém segue. Eu acho muito engraçado isso, né? Na hora de fazer mesmo, todo mundo cai fora. Na hora de fazer mesmo uma caridade, muita gente pica a mula. Então é a casa de força, que sempre deve permanecer na entrada do templo, porque ela vai proteger as pessoas que tiverem com cargas negativas ali, já vão sendo limpas na medida que vão entrando no terreiro, para evitar uma contaminação daquele local em que vão existir os trabalhos de caridade, as sessões de caridade. E ali estarão as defesas, as reservas de axé, porque você, dependendo do que estiver ocorrendo lá na sessão, no salão principal, pode ser requisitado um axé para combater determinado mal que a pessoa tem ali. E harmonizar, descarregar tudo. Inclusive reenergizar o médium. Pode ocorrer, o médium descarregou uma energia muito tensa e está passando mal e precisa de uma energia. A casinha às vezes tem essa energia, esse assentamento. Eu gosto desse livro aqui, e é legal colocar, porque ele também traz como se construir e consagrar uma casinha, os elementos que ele usa. Eu acho que vale a pena. E ele coloca uma explicação também que é muito importante. Você pode ter tudo isso e tudo isso não valer de nada, porque para essa casinha funcionar adequadamente deve existir uma autorização, uma outorga do lado de lá, porque senão o portal não abre do lado de cá. Você até pode abrir um portal, mas em qualquer lugar, e você não sabe o que virá. Então tomem muito cuidado. Não é do jeito que estão falando. Você não tem entidade de brinquedo. As entidades, elas servem à caridade. Não é para você. Não é para sua proteção. Se quiser proteção, contrate um guarda-costas. Não é para ser seu amigo. Você tem o seu irmão no mundo carnal para ser seu amigo. Embora eles sejam tudo isso, eles também, o aspecto principal deles é a caridade, é trabalhar pelos outros, não por você somente. E aí, eu trouxe também novamente os ensinamentos do Pai Rubens. Eu acho que nesse livro ele acertou a mão. Eu gostei, foi o primeiro livro que eu gosto dele. E eu li, eu acho que todos também. Para você ver, eu não discrimino. E quando eu acho que algo não está certo, eu tenho que ler e ler tudo para ver por que eu não concordo. Porque eu não posso só achar, o meu está certo, o seu está errado. Não, vamos estudar. Vamos pensar, por que está. E na Umbanda quase nunca vai ter o certo e o errado. Vai ter a forma de cada um fazer. Mas tem coisa que sim, a gente vai falar está errado, porque não tem lógica. É uma coisa que saiu do nada. Tudo que sai da cabeça de uma pessoa só pode ter um erro. Pode o ego da pessoa ter saído ali. Pode o editor do romance ter falado, pode mudar tudo isso aí que tá uma porcaria e distorcer a história do guia. Então tem tudo isso, né, gente? Então, assentar significa plantar no lugar uma força que tem que estar ali. Portanto, você não vai assentar o seu Exu de trabalho, porque ele tem de ter liberdade de ação. O Exu guardião não anda com vocês, ele fica no assentamento. Já o Exu de trabalho sim acompanha. Então você vê que ele tem uma diferenciação entre Exu guardião e o Exu de trabalho. Tem vertentes que tem vertentes que não tem. Cada um faz aquilo que acha correto. Aí eu gostei dessa explicação do Otá. O Otá equivale à pedra fundamental da grande construção civil, das grandes construções civis ou de grandes templos erigidos no plano material pelas mais diversas religiões. Então, o Otá ele vai simbolizar mesmo
esse começo, essa coisa inicial quando se fala em orixá, né? Cada orixá tem a sua pedra, e é por ela que o médium deve começar a construção dos fundamentos do assentamento do seu próprio orixá. Na cerimônia de iniciação de noviços, estes iam à mata, adentro, à procura do seu otá, ou pedra do seu orixá, e voltavam no amanhecer já com ela entre as mãos. Então, tinha isso mesmo. As pessoas iam para as matas em um processo de passagem para descobrir, para voltarem xamãs, para voltarem feiticeiros, para voltarem. Então, eles adentravam aquele local e só voltavam pela manhã quando encontrassem um elemento mágico, nesse caso a pedra, mas podia ser qualquer outra coisa que fosse determinado ali pelos orixás. E aí, quando ele voltava, ele tinha em mãos aquilo que ligava ele ao mundo sagrado. Como eu disse, a pedra é um elemento de concretização entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Nota, em seu livro o autor elenca um ritual para encontrar o seu otá, com o devido axé e força espiritual, e explica a forma de criar os fundamentos do assentamento em sua vertente. Então ele também tem aqui um manualzinho, como criar o seu assentamento, igual o livro do Rivas Neto, que tinha também toda essa explicação. Acho que o Rivas Neto, um elemento só ele não fala, um ou dois, mas o Rubens aqui ele elenca tudo, né? Ele faz um manual, ele não, que eu me lembro, ele não se exime de falar nada, né? Tudo aberto. E ele também dá um ritual para encontrar o otá, mas eu achei esse ritual muito extenso, acho que tem que ser uma coisa mais natural. Como eu disse, tem lugares que não usam otá, não funciona para aquela vertente. Tem vertentes que na realidade quase não usam nada, né? As mais ligadas ao espiritismo. Então, o otá ele vai ser acondicionado na quartinha e vai ser alimentado periodicamente. Pode ser com água, pode ser com outra bebida. Muitos vão dizer que um assentamento, o que é assentado é uma falange. Então não a pessoa, não a entidade em si. É aberto um canal com aquela falange, embora quem seja o guardião ali, o intermediário vai ser o Exu, o representante, o Exu chefe da casa. Mas o canal é com a falange e não somente com o Exu. Alguns não usam otá, a gente já falou. Aí, cuidado, na maioria dos terreiros não se aceita tudo que Exu pede, mas somente aquilo que é necessário aos trabalhos da caridade. Exu aceita negociar. Uns não gostam, reclamam, xingam, e outros acham divertido. Isso é verdade? Isso eu já cansei de ver. Tem Exu que quer exigir, eu quero tanto, ou quero um sacrifício, aí você conversa e ele faz de uma forma diferente. Aqui eu trouxe um exemplo, eu acho que esses slides 1 e 2 eu tirei da Miriam de Oxalá, ela tem um livro legal sobre Exu. O Exu Guardião, o principal em nossa casa, pediu-nos para trabalhar com suas falanges o sacrifício anual de 7 galos negros, irredutível. Teimou por um longo tempo recusando-se a trabalhar, quase liderando uma greve entre os demais, que uniram-se nesse interim. Pedimos orientação às nossas entidades, que disseram que as normas da casa da Umbanda não seriam quebradas pelo capricho de ninguém, seja quem fosse, mesmo que se tratasse do Exu que comandaria a tronqueira com seu par vibratório feminino. Ora, logo após, ele aceitou trabalhar por uma oferenda mensal seca, ou seja, sem sacrifício, em troca semanal de uma vela e um marafo. Então, de uma vela e um marafo por 7 galos. É bem diferente, né? Alguns dirigentes estão fazendo tronqueiras em casas de médium. Isso é verdade, isso é uma crítica e a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente fazendo aí tronqueira à torto e direito.
E vemos qualquer um hoje em dia com uma segurança desse porte em suas moradias. Inclusive conhecemos uma pessoa que há 2 anos atrás a pombagira sequer enunciava uma palavra, faltando-lhe todo o desenvolvimento, e após 1 ou 2 anos a médium já exibia uma casinha, que seria totalmente desnecessário. 1, 2, 3 anos, muitas pessoas passaram como Cambone. Hoje em dia ninguém mais quer ser Cambone, ninguém nem sabe o que é isso, né? A tronqueira, a casinha de Exu, tem a finalidade de manter o terreiro em pé, com suas seguranças, seus Exus e médiuns bem energizados. Então, em primeiro lugar, a tronqueira, ela se assemelha de certo modo ao que o africano chama de Igbalé, a casa das almas, a casa dos ancestrais. Lembra que a gente falou que ela era colocada num buraco debaixo da terra? Existe a casa das almas, outro ritual, outra coisa, não está relacionada a Exu, mas está relacionada às almas, aos ancestrais, que você faz um buraco e coloca debaixo da terra. Não é todo mundo que mexe com esse ritual, é um ritual que tem certos cuidados, não é todo terreiro e toda pessoa que sabe fazer isso. Tem pai de santo que tem até medo. Quem tem uma tronqueira ou igbalé em seu terreiro ou em sua casa assume um compromisso interminável ligando as falanges de almas ou Exus, ou os Exus queiram exigir permanentemente reenergização através de oferendas em certos dias e horas. Quando alguém torna-se um sacerdote, saberá seus compromissos permanentes. Mas e o médium? Terá esse compromisso pelo resto da sua vida? Então, muita gente quer ser médium por uns motivos errados, não sabe que médium é caridade, né? E aí tem gente que nem se formou médium, mas já faz cursinho express para se tornar sacerdote, pegando um diplominha e abrindo um terreirinho. Mas nem sabe de nada. Ah, mas as minhas entidades pediram para ver terreiro, essas coisas. A pessoa não tem conhecimento, não tem estrutura, não tem nada. Mas vai porque a entidade pediu. O ego da pessoa pediu, né? Então tome cuidado, porque vocês vão ser cobrados. E outra coisa, o pai de santo, ainda o sacerdote, vai estar lá fazendo. Se ele quiser fazer aquilo para a vida dele, assumiu a função de sacerdote, é para a vida inteira. Agora, se ele for apenas o médium desse sacerdote, que segue esse sacerdote, ele não existe necessidade nenhuma de se fazer uma tronqueira, uma casinha, porque é muita energia, é muita força para uma proteção simples. O médium ele vai ter a própria tronqueira do terreiro protegendo ele, vai ter os patuás, as mandingas, o passe, as entidades, vai ter uma série de coisas. Vai poder fazer na sua casa outros tipos de tratamento, limpeza, defumação. Então, vamos com calma. Mas hoje em dia também tem um mercado, né? Ir fazer uma tronqueira, orientação para fazer tronqueira. Tem gente ganhando dinheiro. E aqui, o médium, ele sempre vai ter um compromisso moral. Porque o magnetismo ali da tronqueira fechou o terreiro, você despacha alguns objetos, tudo bem. Mas o compromisso moral, espiritual com essas falanges, você sempre vai ter. É possível despachar seu orixá, seu anjo da guarda? Não. Eles sempre vão te acompanhar. Passa-se um tempo e ela coloca, efetivamente você vai ter problema. Tá bom, vai na turma do tudo pode, na hora não vai acontecer nada, mas um momento essa energia vai voltar. E aí, meu amigo, você acha que é só despachar ali, ó, não ter acabou? Então, vamos fazer as coisas com uma forma mais segura, que vai dar tudo certo. Vamos ser lógicos, ser racional, para não chorar depois. Quando fizer uma tronqueira, lembra quando a gente falou dos motivos de se fazer uma tronqueira? Não faça por qualquer motivo, não faça por qualquer coisa.
as imagens de Exu. Aí, isso a gente vai voltar na primeira aula do curso e a gente vai lembrar que elas refletem demônios, refletem seres distorcidos, muita coisa aconteceu ligado ao catolicismo, por influência do catolicismo e das obras do Fontenelle, né, que associava os Exus e Pombagira a demônios. Inclusive, alguns colocam que não era um livro propriamente, essas informações não eram do livro dele, da mediunidade dele, mas de um livro de demonologia antigo, de 1500 por aí. Então, Exus acabaram sendo associados a seres demoníacos. Até trouxe aqui o pai Luciano, fala: há uma grande variedade dessas imagens, umas grandes, outras menores, um modelo para cada Exu, um para cada pombagira, essas com frequências idealizadas com roupas sumárias, se não escandalosas, lembrando mulheres de vida fácil, no imaginário popular. No terreiro, nos terreiros elas se encontram no barracão, ou mais preferencialmente nos quartos dos cultos reservados aos iniciados, os quartos de santo, ou conforme a designação umbandista na tronqueira, o quarto dos Exus. As imagens elas vão refletir esse imaginário popular, muitas vezes vão corresponder com uma realidade, outras não. Existe um forte comércio, um apelo comercial disso. Existe uma preocupação, sem preocupação nenhuma com a verdade, eles não têm amor pelas entidades nem nada. E eu digo mais, outro dia assisti uma entrevista de uma pessoa que era dono de Flora. Flora no sul é loja de artigo religioso, e ele falava: a maioria dos donos de Flora aqui são todos católicos, eles não estão nem aí sobre o que está sendo vendido, eles querem dinheiro. Ah, mas o que vende mais é amarração, não pode faltar, vai ter aí tudo. Ah, não estão nem aí se as imagens vão deturpar, vão trazer preconceito, não estão nem aí. O que eles querem é o dinheiro. Isso por uma entrevista de uma pessoa que já tinha uma lojinha e fechou. Então, as funções dessas imagens são fornecer um auxílio de concentração. A pessoa olha, se concentra naquilo e tem uma incorporação, ajuda no plano mental dos médiuns, embora seja algo totalmente desnecessário. A pessoa só de se concentrar e mentalizar uma entidade, a sua entidade, ela consegue incorporar. Mas tem aqueles que precisam ainda de uma muletinha, que não é nem pior nem melhor. Às vezes faz parte do processo de autoconhecimento. Mas elas sempre são tratadas nos terreiros de Umbanda com carinho, com respeito. A pessoa acaba associando. E qual é o problema disso? Você gostar de uma imagem, você ter um respeito, que você não pode achar que aquilo é uma coisa divina. Você tem que tratar como sagrado, mas não endeusar aquela imagem como se fosse o próprio Deus. Isso não. E outro aspecto é que elas possuem um axé, uma imantação de energias, de ervas, energias espirituais depositadas que ficam ali, funcionando como uma conexão entre os guias e como uma forma de bateria. Pode ser que essa imagem funcione como uma guia. Se vem uma carga muito negativa, essa imagem recebe, estoura, resseca. Se você está precisando de uma energia, a imagem pode te fornecer esse axé, como se fosse realmente uma bateria. A entidade vai manipular. Elas podem refletir a roupagem fluídica das falanges? Sim. Mas também não podem. Existem aqueles que colocam como a roupagem sendo um uniforme das entidades, né? Mas tem outras pessoas que já acham que não existe essa história de uniforme.
a roupa é algo muito pessoal, como a sua roupa é algo muito pessoal para você, a entidade também pode se manifestar com a roupa que ela quiser. E inclusive alguns outros médiuns já têm um posicionamento diferente. Eles acham que a gente não sabe nada sobre o mundo espiritual, então a gente cria assim uma coisa na nossa cabeça e na realidade tudo está errado quanto a esse aspecto da roupagem fluídica e tudo mais. É muito que a gente cria e elas aparecem da forma que a gente criou, justamente para que a gente se sinta bem, se sinta amparado. Então a forma dela pode ser outra, mas ela vê a imagem mental que a gente tem dela e projeta para que a gente crie uma conexão maior. Por exemplo, eu tenho uma entidade que ela sempre que aparece envolta em um fogo. Mas não é um fogo ruim, é um fogo de luzes. Você não consegue definir muito bem o que é aquilo. Então aquilo na minha visão, é um espírito. É um espírito normal sem uma roupagem fluídica. Então trouxe aqui a imagem de Exu na Umbanda cristã. Eu acho que acaba sendo interessante, né? Trazer mais coisas, mais curiosidades de outras vertentes para a gente aprender. Trouxe aqui do www.umbanda.com.br, que é do Pai Juruá, que é uma pessoa fantástica. Ele disponibiliza os livros da vertente dele, todos gratuitos no site. São, acho que, os melhores livros para tratar a origem da Umbanda, porque tem todas as fotos, tem todos os dados, recortes de jornal, vale muito a pena. Aí, como já estudamos, o Santo Antônio é o patrono dos tarefeiros da Umbanda. Lá, Exu é chamado de tarefeiro, né? Pombagira também é chamado de tarefeira. Por que então nas tronqueiras dos terreiros, ao invés das famigeradas falsas estátuas, não se colocam em local de destaque um quadro ou imagem de Santo Antônio de Pádua, com uma flor de uma vela acesa, pedindo a ele que dê força, luz, proteção aos tarefeiros em suas jornadas caritativas? Observe na figura abaixo, usada na tronqueira do terreiro do afamado e patente tarefeiro Sete Encruzilhadas Rei da Lira, seu Sete da Lira, com a médium Cacilda de Assis em Santíssimo, Rio de Janeiro. Na parte central existia a seguinte imagem. Aí vocês podem olhar a imagem do Santo Antônio de Pádua. É uma outra forma de ver a Umbanda, ver os Exus. O importante é que seja feita a caridade. Que os minerais são tratados. Eu peguei aqui os minerais no livro O Grande Arcano, do Pai Rivas Neto, porque ele faz de uma forma diferente das outras vertentes. Eles têm a classificação dada pelo da mata, né? E eles seguem, e cada falange tem um mineral específico, um metal específico. Eu trouxe só para vocês entenderem, por um motivo de curiosidade mesmo. Só que, no geral, todas falanges falam que você pode utilizar, todas as vertentes falam que você pode utilizar cobre, ferro e chumbo em tudo. A Umbanda Sagrada acrescenta obsidiana. Então, sempre utilize essas ferramentas, sempre utilize o ferro. Alguns, inclusive, colocam que Exu pode receber oferendas perto de ferrovias, justamente por isso. Ele tem essa conexão com o ferro, juntamente com Ogum. Tá bom, gente? Olha, eu acho que dá tempo. Deixa eu ver aqui. Então, gente, eu vou deixar para falar de firmeza em uma aula 2, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Tá? Grande abraço, fiquem com Deus.